Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido de Bolsonaro, não topou a tentativa do estado de defesa no TSE. Só para te situar, foi encontrada uma minuta na casa do Anderson Torres, esse que se encontrou com Bolsonaro, e nessa minuta Bolsonaro falava que poderia instalar um estado de defesa dentro do TSE e nesse estado de defesa questionar o resultado das eleições. E isso aí está se tornando uma verdadeira pedra no sapato de Bolsonaro. Por quê? Embora no Brasil não exista, tá, e seja muito claro aqui, não exista um crime pela vontade. E aqui eu vou explicar melhor para você através dessa matéria. Não existe um crime por simplesmente ter a vontade de tomar uma atitude, a não ser que implementação e os inícios desse ato tenham sido implementados. E é aqui que esse documento que foi deixado na casa do Anderson Torres gera uma pedra no sapato de Bolsonaro. Vamos lá. Valdemar da Costa Neto não tentou a tentativa de estado de defesa no TSE discutida por Bolsonaro. O presidente do PL, do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, foi contra a tentativa de se implementar o estado de defesa no TSE. A medida chegou a ser discutida por Bolsonaro e seu núcleo, como uma das tentativas possíveis após a vitória de Lula. Entretanto, Valdemar da Costa Neto não topou. Na ocasião, o dirigente afirmou que havia se exposto o suficiente ao apresentar a auditoria contra as urnas eletrônicas. Como consequência, Alexandre de Moraes multou o PL em 22,9 milhões. Sem força política no próprio partido, Bolsonaro sepultou a ideia. Então, essa matéria que eu trago para vocês, ela traz dois pontos. A ideia foi sepultada. Não passou do plano da vontade de Bolsonaro. Só que a grande questão no direito penal é que ao convocar reuniões, ao fazer a minuta, Bolsonaro deu aso a essa execução? Pode ser incriminado por isso? Em um país sério, que o Estado Democrático de Direito vigora e que a ampla defesa do contraditório vigora, tudo isso deveria ser discutido. Mas, ao que parece, Bolsonaro já foi condenado pela mídia, já foi condenado por grande parte dos seus opositores, né? Só que aqui leva em consideração uma coisa também aos apoiadores de Bolsonaro. Prova uma coisa, que Bolsonaro continuou agindo contra Lula até o último instante e que realmente Bolsonaro tentou diversas medidas. E isso talvez até justifique o silêncio de Bolsonaro logo após as eleições. Tudo isso são pontos que levam ao eleitor de Bolsonaro, ao apoiador de Bolsonaro, entender que realmente Bolsonaro continuou tentando e foi o sistema que se recusou. Um exemplo, Valdemar da Costa Neto. Tanto é que tudo isso tomou uma proporção internacional, uma proporção grande, que eu vou trazer uma matéria para vocês agora. Vídeo: terrorismo no Brasil faz a imprensa dos Estados Unidos lotar o condomínio de Bolsonaro em Orlando. Bolsonaro, pela imprensa mundial, já foi condenado. Olha só, o cerco está se fechando para Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. O país em que está passando férias desde o dia 31 de dezembro, quando fugiu do Brasil antes mesmo de terminar seu mandato. Após o ataque, promovido no último domingo, dia 8, em Brasília, por radicais bolsonaristas, o ex-presidente se tornou alvo de ações de parlamentares brasileiros para que seja deportado dos Estados Unidos e, assim, possa ser investigado no Brasil por suas supostas ligações com o levante golpista. Tá? No próprio país da América do Norte, também há movimentações nesse sentido. Nessa quarta-feira, 46 congressistas estadunidenses enviaram um ofício ao presidente Joe Biden querendo a suspensão de qualquer visto que Bolsonaro tenha para estar vivendo no país e solicitou ainda que o FBI investigue se o ex-mandatário atuou de alguma forma, em solo norte-americano para articular a tentativa de golpe promovida por seus apoiadores. Que resultado que a gente chega a partir da leitura e da análise dessa matéria. Inclusive, foi objeto de vídeo anteriormente
essa matéria da Folha de São Paulo, que diz que deputados dos Estados Unidos adicionaram Biden e pediram a investigação do FBI sobre ataques em Brasília. Tendo em consideração que Bolsonaro se encontrou com alguém que era responsável pela segurança de Brasília um dia antes dos eventos, tendo em vista a minuta que foi encontrada na casa desse cidadão, tudo isso está dando fundamentos para a imprensa realmente colocar nas costas de Bolsonaro tudo que está acontecendo. E aqui, o grande ponto que chama a atenção é que, realmente, a própria mídia internacional já expôs essa figura de Bolsonaro. Então, para aquelas pessoas que ficam assistindo vídeos aí, vai acontecer, Bolsonaro vai agir, eu te pergunto, Bolsonaro tem a quem recorrer para recorrer agora? Porque o mundo inteiro já reconhece Bolsonaro como responsável pelos atos que aconteceram em Brasília. Até o Papa já recebeu uma deputada do PSOL, a Manuela Dávila, e já se solidarizou com Lula. Biden se solidarizou com Lula. Macron se solidarizou com Lula. Então, assim, se a gente tem que fazer um trabalho sério e trazer a realidade dos fatos para vocês têm que tomar cuidado com as informações que veiculam na internet. Bolsonaro não tem mais o que fazer, ele está de mãos atadas.